meu nome é Mariana. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, nós somos os pais do Pietro. Bom, nós decidimos gravar esse vídeo porque nós queremos dividir com vocês como tudo aconteceu com o Pietro, a nossa história. E dividir com vocês também como é o nosso dia a dia, os cuidados com o Pietro. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo começou. Bom, a gestação com o Pietro foi tranquila, fiz todos os exames necessários e nada apontava que ele poderia ter algum problema. E ele nasceu bem, o parto foi tranquilo, foi cesárea de 37 semanas e 3 dias. E foi tudo tranquilo no parto, ele foi pro quarto comigo e ele era um pouco menor e mais magrinho da idade gestacional, né, que esperava dele, mas ele estava super bem, saudável. Um pouco sonolento, né, mas tivemos altas, viemos para cá. Com 6 dias de vida, o Pietro apresentou um desconforto respiratório muito importante em casa, a gente ficou muito preocupado. Nós levamos ele para o pronto-socorro na Unicamp e lá eles identificaram que ele estava desidratado. E aí eu relatei que ele era realmente muito sonolento para mamar. Então eles concluíram que a desidratação poderia ser por conta dele não mamar o suficiente. E aí estabilizaram a situação dele lá e encaminharam para a maternidade de Campinas, que foi onde ele nasceu. Lá ele ficou internado 10 dias, né? Ficou entubado, precisou de drogas vasoativas, né? Adrenalina, para poder recuperar o estado de choque que ele estava, né? Aí depois disso ele teve alta, depois de 10 dias, e veio para casa, estava bem, começou a mamar mais, acordar mais vezes para mamar, mas ainda um pouco sonolento. E aí, com 7 dias dessa alta, uma semana dessa alta, ele apresentou uma hipoatividade, assim, ficou muito molinho, não acordava para mamar, nem colocando mamadeira na boca dele, ele apresentava interesse em mamar. Então, eu fiquei muito preocupada e levei ele novamente para a maternidade. Lá eles viram e falaram, tá desidratado de novo, mãe. E eu tinha anotações, tudo escrito, quanto que ele mamava, quanto que ele fazia xixi, horário, tudo. E aí ele ficou internado por 1 mês, né, na maternidade, para investigar o que poderia estar acontecendo com ele. Então ele fez diversos exames, ele fez uma ultrassom nos rins, fez uma transfontanela, Exame do pezinho ampliado, e nenhum exame dava nenhum motivo, nenhum resultado que falasse algum problema que ele tinha. Então eles deram alta novamente, e aí ele também já estava uma criança completamente diferente, um bebê completamente diferente. Ele acordava à noite para mamar, ele estava ganhando peso super bem, tudo que a gente espera de um bebê saudável. E ficamos em casa ao mês de janeiro de 2019 inteiro, ele super ativo, muito bem. E aí, dia 7 de fevereiro, ele apresentou um desconforto respiratório. Aí ele começou a ficar todo rendilhado, meio roxo, e ficou com temperatura muito baixa, né? E aí corremos com ele pro pronto-socorro da maternidade. E aí ele já era grandinho, não poderia ficar lá, né, na UTI, neonatal. Então eles entubaram, estabilizaram o Pietro e levaram ele pro Mário Gatti. E aí o Pietro chegou no Mário Gatti, ele já estava estabilizado, mas a situação dele estava bem grave, teve um choque muito grave, ele chegou no estado anêmico, fotônico, ele precisou usar por vários dias adrenalina para ajudar a circulação sanguínea dele. E a gente fez super bem acolhido pela equipe médica ali, pela equipe da enfermagem. E eles tranquilizaram a gente primeiramente e começou a nossa luta com o Pietro. Longos 7 meses de Longos 7 meses internado no Mário Gatti. E começaram a ver algum problema renal, fizeram uma bateria de exame para ver se era algum problema renal. Não veio nada alterado, descartaram isso. Fizeram o exame para ver se ele tinha algum tipo de diabetes, também não veio nada alterado, também descartaram isso. E nesses intervalos eles coletavam a gasometria, que era praticamente quase todos os dias,
E geralmente do Pietro vinha muito alterada a gasometria dele, com lactato muito alto e carbonato muito baixo. E isso era muito ruim para eles, eles não conseguiam entender o porquê do lactato dele estar muito alto e o carbonato sempre baixo na gasometria. E foi feito esses exames, nada apresentava alguma anormalidade, descartavam. E começou a fazer outros tipos de exame de urinato de metabolismo, para ver o que poderia ser, se era alguma coisa assim na parte metabólica dele. Ver algum exame foi feito em Porto Alegre alterado, mas assim, não era uma coisa assim muito alterada, muito significativa. E aí o doutor que acompanhou o Pietro desde o início lá, ele conversou com uma amiga dele, uma geneticista da Unicamp. Ela propôs refazer esse exame, foi refeito esse exame, veio também de novo alterado, mas assim, era uma alteração que não era muito significativa para falar que era um tipo de alguma doença. E foram feitos alguns outros exames para tentar ver o que estava levando o Pietro a ter esses casos de acidose metabólica que ele fazia, né? Que o estado, os sintomas que ele tinha, porque nessa internação ele começou a ter crises convulsivas constante, era 3, 4 crises por dia. Com esse lactato alto, essa acidose metabólica, não batia com nada que eles pudessem imaginar que o Pietro poderia ter. E aí cada vez mais eles foram entendendo, né? E a genética também foi entendendo que era uma doença rara, que eles estavam tentando estudar um erro inato no metabolismo, e esses exames que foram para Porto Alegre não vinha nada que explicasse alguma coisa, um erro inato que ele tivesse. E aí começaram a entender que poderia ir para o lado mitocondrial, né? Que é uma doença na mitocôndria, que a mitocôndria fica dentro das nossas células, né? De todas as células. A mitocôndria é o que faz a célula funcionar, que dá energia para o corpo, para todos os órgãos, que manda a energia, né? Isso que nós entendemos. Lógico que o médico vai saber explicar muito melhor isso. Aí foi feita uma ressonância no Pietro também, nesse tempo que ele foi internado, foi feita uma ressonância, porque ele tinha esses quadros de desconforto respiratório, mesmo ele entubado na máquina, tinha que sempre aumentar a pressão, porque ele mantinha esse quadro de desconforto. Aí eles proporam para a gente fazer essa ressonância, para ver se era alguma coisa neurológica, para ver como que... O que poderia ter de alteração, né, neurológica. Fizeram uma ressonância na cabeça dele. E aí nos informaram que ele tinha, sim, uma atrofia importante, né? Só que eles não conseguiam informar pra gente se essa atrofia que ele tinha no cérebro era por conta das crises convulsivas que ele tinha. Os choques que ele sofreu várias vezes, várias crises ele teve, ou se era por conta da doença de base que eles suspeitavam que ele poderia ter. Uma coisa que veio já de nascido com a tendência de ter esse atraso neurológico, né? Que foi quando a gente entendeu que ele seria uma criança especial mesmo, que ele teria um atraso neurológico. Então, aí a partir daí, mesmo a ressonância, assim, explicou essa parte neurológica, mas não definiu nada, assim, do que ele tem, o que causa isso, né? E foi quando a genética, ele ainda estava internado, e ela nos orientou que tem um exame que chama Exoma, que estuda mais de 20 mil genes no DNA, que esse exame poderia mostrar, sim, algo que o Pietro poderia ter, né, de doença. Poderia não vir nada, que ela deixou bem claro, mas é um exame muito completo, que estuda muita coisa, que era um caminho que a gente poderia seguir. Mas é só meio particular, não tem pelo SUS, não tem por nenhum lugar. Teria que pagar mesmo um laboratório que é especializado em fazer esse exame. E enquanto ele estava internado, ainda a gente ficou meio pensando se fazia, porque a gente ficava com muito medo de nos frustrar mesmo, de não conseguir arrecadar o dinheiro e como que a gente ia fazer, né? E ficamos pensando nessa possibilidade, e aí ele ia piorando, melhorava, piorava, e os médicos cada vez mais, assim, sem saber o que poderia ser, porque ele entrava em choque, o corpo dele entrava em choque, assim, ele ficava quase, assim, perto de morrer mesmo, porque eles falavam, não tá bem mesmo.
E no outro dia ele tava super bem, parecia que não tinha acontecido nada. E os sintomas eram sempre os mesmos, né? Hipoatividade, aí ele começava a ter a crise, aí começava a ficar rendilhado, ficava super gelado, que eles tinham que pôr aquecedor nele, de várias cobertas. Era muito assustador, assim, que a gente, toda vez que ele passava por isso, a impressão que eles nos passavam é que a gente podia perder o Pietro ali naquele momento. No outro dia ele tava super bem, coradinho, parecia que nada tinha acontecido, né? Faz bico agora. E aí, nesse tempo que ele foi internado no Mário Gatti, por conta já de ter essa atrofia no cérebro, e os médicos falaram que o neurológico dele não correspondia a alguns movimentos, a parte respiratória, eles indicaram pra gente fazer a tráqueo e a gastro, que poderia ser uma segurança a mais para ele, porque também ele já estava muito tempo entubado, ele ficou 7 meses internado, dos 7 meses ele ficou praticamente 5 entubado, e aquilo ali poderia prejudicar bem ele, então eles optaram pra gente, deram a opção da gente fazer essa tráqueo e essa gastro. Que antes disso fizeram muitas tentativas, ele estubava ele, ele tirava passava tudo. mal de novo, tinha que entubar de novo. E aí é risco, né, pra vida dele. Então não tinha assim muito o que a gente pensar. Ele ficar muito tempo com tubo era risco de infecção e piorar muito mais. Então, é o que eu perguntei, é a possibilidade de eu levar ele para casa? E era a possibilidade de a gente poder trazer ele para casa. E na UTI a gente tinha nossas limitações, né? A gente todo dia estava ali com ele na UTI, mas a gente tinha nossa limitação. A gente não podia pegar, a gente não podia ter esse contato com ele. Por segurança para ele mesmo. Tá com catéter. Como ele estava entubado, qualquer estímulo poderia prejudicar até a saúde dele. Então, se isso foi a opção que eles deram, que ele poderia ir para casa, a gente ficou assim de fazer, que a gente ficou com muito medo, muito receio. Que não é o sonho dos pais, né, de você querer os cuidados com uma tráqueo, os cuidados com uma gastro é muito mais intenso, é muito mais complexo. Na época a gente tinha uma visão muito assim de mutilação, né, sobre a traqueostomia e a gastro também, porque, nossa, meu filho nunca mais vai comer pela boca. E os médicos, né, sempre pacientes, explicando que era a melhor forma e mais segura para o Pietro, né? Que não tinha condições. Era a única opção que ele teria para poder ter alta para casa. Sim. Então a gente autorizou ser feita a cirurgia da tráqueo, da gastro. E aí foi tudo tranquilo, tudo certo. Nós tínhamos nossos medos, até mesmo de cuidado, de como que a gente ia fazer para cuidar, mas a gente foi super bem instruído lá no Mário Gatti, pela equipe da enfermagem, eles instruíram a gente super bem, e a gente conseguiu ter a alta para casa, graças a Deus. Em casa, os cuidados são intensos. Ainda no hospital, nos deram a notícia do BIPAP também, porque por esse neurológico dele não controlar a respiração dele, porque ele não tem nenhum problema pulmonar, ele não teve pneumonia, bronquiolite, ele não tem nenhum problema pulmonar, o problema dele é o neurológico que não coordena a respiração dele. Né? Então, quando ele está no sono profundo, ele deixa de respirar. Quando ele está no sono muito profundo, é a maquininha que ajuda a manter a respiração. E aí, também para nós, é a chance de levar ele para casa. Então, nós vamos com tudo, se tiver que incluir BIPAP, traqueostomia, gastrostomia, nós vamos. O importante é que a gente possa ter ele em casa, cuidar dele, dar todo o amor e carinho, né, que a gente tem para dar para ele, né, meu amor. E ele em casa a gente teve mais contato com ele foi ficando mais esperto, ficando mais ativo. E aí ele tá fazendo acompanhamento, ele faz acompanhamento no Mário Gatti, fez acompanhamento na genética, na Unicamp. Isso. E depois da alta ele foi melhorando, foi ficando mais esperto. Essa coisa gostosa que ele tá cada hoje. Cada dia é um ganho, né? Às vezes, assim, para algumas pessoas, lógico, que não entendem nosso dia a dia, um sorriso de uma criança de 1 ano, que começou a sorrir há 1 ano, nossa, né? É um sorriso, mas para nós é um ganho imenso. Ele erguer esse bracinho, nossa, isso aqui é sensacional. É uma vitória. Porque ele ficava totalmente parado, assim, sem nenhum estímulo, sem nenhuma reação, só dormia na UTI. Então, assim, a qualidade de vida de uma criança em casa é completamente diferente. Então, para nós, assim, é gratidão.
Gratidão porque nós estamos em casa, porque nós tivemos essa oportunidade de ter um BIPAP, né, em casa para ele poder estar aqui, porque se não fosse isso, ele teria que morar num hospital, porque ele não consegue respirar sozinho ainda, né? E aí, tendo acompanhamento com o serviço de SAD, né, que é atendimento a domicílio de médicos, fisioterapeutas, que instruem a gente no treinamento para o desmame do BIPAP. Então, é só gratidão. E nesse acompanhamento também com a genética na Unicamp, ela falou, reforçou pra gente fazer o exoma, e a gente ficava com receio de tentar fazer a vaquinha, porque a gente ficava com medo de não conseguir arrecadar a quantidade exata para poder fazer esse exame, que era caro, que é caro, né? E a gente decidiu em novembro fazer a vaquinha, e a gente estipulou um prazo até longo, de 2 meses, né? Caso a gente não conseguisse arrecadar tudo, o valor, a gente pelo menos a metade, depois a gente tentaria arrecadar o restante. E para nossa surpresa foi assim, uma repercussão assim, gigantesca. Em 48 horas a gente arrecadou a mais do que a gente precisava fazer o exame. E nós conseguimos fazer esse exame, um exame complexo, um exame demorado, mas deu tudo certo, foi feito esse exame no Pietro. E nós vamos gravar para vocês, para não ficar muito longo esse vídeo, um vídeo explicando qual foi o resultado que já saiu, o resultado do exame. E agradecer também a todos que compartilharam, que ajudaram nós. Que doaram, que né, disporam do tempo de vocês para ajudar a compartilhar, divulgar, contar a nossa história para quem nem conhecia a gente, nem imaginava que a gente existia, para que o Pietro pudesse fazer esse exame. E a gente só tem a agradecer a Deus por agradecer a todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Todas as pessoas, os médicos do Marigatti, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, toda a equipe do Marigatti, as mães que eu conheci também no Marigatti, que já passavam por essa situação, que hoje são muito minhas amigas, assim, que a gente se considera irmãs, porque agora nós vivemos a mesma luta, né? E gratidão a Deus por tudo, pela vida do meu filho, por Deus nos abençoar tanto e nós somos tão felizes e temos muitas coisas a conquistar ainda, né, Pietro? Que olha pra gente. E diagnóstico não é destino, gente. Diagnóstico não é destino, nada nos desanima, nada. Eu creio que se a gente tiver fé em Deus e amor, as coisas se resolvem. Tudo eu acontece. Creio que o amor bem, cura, né? Também. O amor cura e o nosso amor por ele, tenho certeza que em breve ele vai ser curado. E só tenho a agradecer a todos que estão acompanhando a gente esse tempo todo, nos dando apoio, nos dando força. Vocês não sabem o tamanho da força que vocês nos passam. Só tenho a agradecer a vocês, meu. Tivemos dias de lutas, mas também viveremos dias de glória, isso aí eu tenho certeza. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Desculpa pelo vídeo ser um pouco longo, mas tentamos resumir o máximo da história para vocês conhecerem um pouquinho. E nos acompanhem, porque nós vamos postar mais coisas do nosso dia a dia, os cuidados que a gente tem com o Pietro, para também auxiliar mães que possam passar por isso futuramente ou já estão passando. Porque quando eu comecei a querer entender sobre gastro e traqueostomia, é muito difícil achar na internet conteúdos para crianças que têm, né, quais são os cuidados, dicas. Então, minha intenção é poder ajudar as novas famílias que forem passar por uma situação dessa. Graças a Deus a gente foi bem instruído pela equipe médica lá em enfermagem do Marigatti. Fomos bem instruídos mesmo. E só tenho a agradecer, gente. Gratidão eterna a todos mesmo. Todos que cruzaram o nosso caminho. Todos. Muito obrigado. Muito obrigada, gente, por assistir, por conhecer a nossa história. Por todo o carinho e atenção de vocês. Beijo, gente. Beijo, obrigada.